O que somos nós, seres humanos, sem a nossa cultura, sem a nossa história, sem qualquer elo com o nosso passado? Essa é uma das principais questões abordadas em Preferência do Sistema, quadrinho de Hugo Benvenu, lançado em outubro de 2019, e que chegou aqui no Brasil no final de 2021 pela editora Comic Zone. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e eu já estou aqui para apresentar para vocês este quadrinho que foi produzido por um dos nomes mais promissores da ficção científica contemporânea. Se você é um fã de sci-fi, já se inscreva no canal para nos ajudar na nossa missão de continuar trazendo entretenimento para todas as galáxias e roda a vinheta porque hoje é dia de falar de Preferência do Sistema. Bom, antes de começar a falar sobre a obra em si, eu acho que é importante apresentar o autor, que eu acredito que é desconhecido para muita gente aqui. O Hugo Benvenu é um ilustrador, diretor de animação, designer e cartunista francês que tem ganhado cada vez mais visibilidade com seu trabalho no cenário europeu. Ele é um dos criadores da companhia de produção Remembers, pela qual ele produziu algumas animações para a marca Hermès, cofundador da editora francesa Realistes e um dos nomes por trás do recente retorno da Metal Hurlant, revista importantíssima para a história da ficção científica nos quadrinhos, que posteriormente deu origem à americana Heavy Metal. Ele foi quem desenhou a capa da primeira edição, inclusive, que tem como temática "O futuro já é amanhã", e Preferência do Sistema segue uma linha parecida. Antigamente, quando se falava em futuro, se usava muito os anos 2000 para falar de tempos onde o mundo já estaria totalmente transformado, a tecnologia muito mais desenvolvida, carros voadores. E hoje, vivendo nos anos 2020, bom, nós não temos carros voadores, mas temos na nossa realidade muitas coisas que antigamente poderiam ser consideradas ficção científica, como a inteligência artificial, realidade virtual, dispositivos inteligentes, entre muitas outras coisas. Com base nisso, Preferência do Sistema acontece no futuro não muito distante de 2120, em um cenário onde o espaço de armazenamento virtual está acabando no mundo. O alto volume de conteúdos produzidos a todo momento faz com que surja a necessidade de fazer uma limpeza de tempos em tempos. E quem faz essa limpeza são tipo juízes pertencentes a uma entidade, não fica claro se é pública ou privada, mas eles são chamados de profetas, e são esses caras que decidem o que vai ou não ser apagado para sempre. Já o protagonista é um homem chamado Yves, que trabalha para essa entidade como um arquivista. A função dele é tentar argumentar caso alguma obra que ele considere muito importante esteja para ser apagada. Mas um dos principais critérios para decidir se uma coisa vai ser apagada ou não é a sua quantidade de visualizações. Então, assim, se tem pouco engajamento, pode ser um vídeo de gatinho ou 2001, Uma Odisseia no Espaço. Vai ser apagado. Mas o Yves é um cara muito apegado à cultura, à arte, e ao ver obras que ele admira muito serem deletadas, ele começa a ilegalmente pegar esses dados e armazenar no Mickey, o seu robô doméstico, robô que também carregava dentro de si a sua filha. Só que não demora para as autoridades perceberem que tem alguém contrabandeando dados, e isso coloca a vida do Yves e da família dele em risco. E é nesse cenário que o autor nos apresenta uma história sobre formas de guardar coisas, sobre memórias. Uma crítica sobre como o consumo de conteúdo tem se tornado cada vez mais massivo e fútil. As pessoas muito centradas no imediato e se esquecendo de apreciar ou até mesmo de aprender com o mundo à sua volta. Na parte artística, o quadrinho é bastante agradável. Ele tem um aspecto bem futurista, só que não muito distante da atual realidade. As tecnologias tem até um visual meio retrô, meio exagerado, e a estética segue uma linha meio pop art, só que com um aspecto mais neutro, o que casa bem com toda a proposta dessa história. A trama de Preferência do Sistema tem uma pegada bastante filosófica, então você não vai encontrar muita ação como num quadrinho do Juiz Dredd, por exemplo. Ele foca mais na reflexão, nos comentários que são feitos através dos diálogos, que são muito bem escritos, por sinal, e é daqueles
daqueles quadrinhos que depois que você termina te coloca para pensar, para refletir sobre algumas coisas. Mas ele tem sim seus breves momentos de ação que se encaixam muito bem na narrativa. Inclusive tem uma das melhores lutas de robô que eu já vi. Normalmente eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar lutas em quadrinhos, e a luta que tem Preferência do Sistema, eu consegui imaginar tudo acontecendo com uma fluidez assim incrível. Provavelmente por conta da experiência que o autor já tem com a animação, então ele conseguiu fazer uma coisa assim bem fluida. E Preferência do Sistema é uma boa para quem está procurando algo que explora o contemporâneo, mas com uns toques de ficção científica. Em 2020, a HQ recebeu o Grande Prêmio de Crítica da ACBD, que é a Associação dos Críticos e Jornalistas de Quadrinhos, uma das premiações mais importantes desse segmento lá na França. E a edição nacional chegou com uma qualidade muito bacana, com capa dura com verniz localizado, papel colchê de gramatura alta, e toda a parte gráfica tá muito bonita, bem condizente com o que uma obra dessas merece. E bom, agora eu queria fazer alguns comentários sobre a história, sem dar spoilers, mas eu vou comentar alguns pontos. Então, se você quer ler o quadrinho sabendo o mínimo possível, pare esse vídeo por aqui e volte depois que você tiver lido. Essa ideia dele de falar sobre memórias fica bem clara logo no início, quando vemos o Yves no enterro do seu pai. E quando sai de lá, o Yves fala sobre como enterraram ele fundo, como se não quisessem que eles voltassem. E em Preferência do Sistema é bem isso que está acontecendo. As pessoas estão focadas demais no agora e não se envolvem mais com histórias. Mas o que somos nós sem o nosso passado? Sem as experiências e as pessoas que fizeram parte dele. E isso é uma coisa que a gente não transmite pela genética. O que você viveu foi só você que viveu. Então, como passar alguma coisa adiante? A sua história, as obras que você admira, algo que você produz. Uma das coisas que chama atenção é o fato da gestação da filha do protagonista estar acontecendo no robô, ao invés da esposa dele. O nascimento ectogênico, o nascimento fora do corpo, é algo que vira e mexe aparece aí na ficção científica, né? No próprio Fim da Eternidade do Isaac Asimov, isso é apresentado como uma possibilidade de gestação no futuro, uma opção que não agride o corpo da mulher, mas eu acho que aqui essa questão não foi usada como uma forma de debater a gestação em si. Eu vi como uma coisa mais simbólica. O fato do bebê estar sendo gerado no robô simboliza justamente o fato das pessoas não se preocuparem mais em compartilhar um legado. Elas não veem mais uma necessidade de ter qualquer conexão com o futuro, que no caso são as próximas gerações. O que você deixa aqui, você está deixando para as próximas gerações, para as pessoas que vão vir no futuro. E eu achei que foi uma forma bem interessante de simbolizar isso, porque o Yves coloca as coisas que ele quer guardar justamente no robô. E com as pessoas cada vez mais desligadas culturalmente, nós temos também um público que é mais facilmente manipulado e menos dotado de sensibilidade, que se satisfaz aí com obras de qualidade duvidosa e que são produzidas com o puro intuito de serem lançadas em massa, aquela coisa rápida, nunca com a ideia de promover uma reflexão ou envolver as pessoas de alguma maneira. São conteúdos cada vez menos humanos e que não desafiam o espectador de forma alguma. Estão ali com o puro intuito de fornecer alguns segundos de satisfação. O quadrinho também tem alguns paralelos bem fortes com o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que é um grande clássico da ficção científica. Eu vi bastante inspiração e no ato final em especial fica bem claro que o Benvenu usou esse livro como uma referência, e ele também remete a uma coisa que o Carl Sagan fala no seu livro Cosmos, sobre como diversas obras se perdem com o passar do tempo e como a nossa conexão com o passado é tênue. No livro, ele cita o exemplo do dramaturgo grego Sófocles, que escreveu 123 peças, mas só 7 delas sobreviveram ao fim da gloriosa Biblioteca de Alexandria. Essas outras peças se perderam completamente no tempo,
tiveram uma sobrevida ali apenas nas memórias daqueles que tiveram contato com elas. E diferente de outras obras da ficção científica que abordam a sobrevivência da humanidade como um todo, eu diria que Preferência do Sistema é uma obra sobre a sobrevivência de uma cultura coletiva, que é algo essencial não apenas na nossa formação como indivíduos, mas também na hora de formar toda uma percepção sobre o mundo. Tem coisas que ficam ultrapassadas, que têm que ficar lá no passado, mas é com elas que nós aprendemos a nos tornar seres humanos melhores. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre Preferência do Sistema e aguardem que ainda vamos falar mais de quadrinhos aqui no canal. Obrigada a todos que assistiram. Para muito mais sci-fi, continuem aqui com a gente e nos vemos no próximo vídeo.